nos moldes da primeira, onde após as exposições, havendo tempo, haverá um espaço para perguntas. Essas perguntas podem ser encaminhadas por escrito a qualquer momento, não é necessário guardar até o final do painel. Estaremos aqui a postos para recolhê-las e passá-las ao moderador, para que ele possa, então, ordená-las e assim dinamizar ainda mais o debate. Lembramos que perguntas que não puderem ser atendidas aqui, em função do tempo, serão encaminhadas à organização do evento, então pedimos que não deixem de colocar também o seu nome e e-mail. E, por gentileza, que caprichem na caligrafia. Vamos, então, dar início a este próximo painel sobre mudanças no modelo de negócios das utilities. Nós gostaríamos de convidar, para compor o painel, na qualidade de moderador, o senhor Luiz Augusto Barroso, diretor da PSR, subindo ao palco agora. Em nome dele, convidamos os painelistas dessa sessão, o CEO e presidente da Smart Grid Brazil Holdings, Sr. Kai Hyung-Shine. E também o presidente da ENGIE, Sr. Maurício Bar. Senhor moderador, o painel é todo seu. Bom, pessoal, tem uma apresentação aqui e eu preciso disso aqui. Bom, pessoal, bom dia para todos. O meu nome é Luiz Barroso. Eu gostaria de dizer que eu trabalho na PSR e queria começar até esse painel, até para comentar um pouquinho com vocês, tá esse zoom aí, do Barroso na app, né? Se eu vou para a app, não vou para a app, se a gente vai trocar a pessoa mais alta do setor pelo mais baixo do setor e tal. Como é que a gente vai fazer, né? Mas, enfim. Bom, o que acontece? Na verdade, efetivamente, eu acho que o Brasil ele está passando por um plano de transformação. Todas as esferas, capitaneado pela esfera econômica, e isso está chegando na esfera energética. Eu acho que a gente tem na figura do Paulo Pedrosa, que aceitou o desafio de fazer parte desse plano. O Paulo Pedrosa ele faz parte hoje da estatística dos desempregados do Brasil, porque ele se desligou lá da Abrace, não se religou ainda, não se ligou ao Ministério, então ele está estatística, né? Mas o que está por detrás desse movimento? É uma vontade muito grande de fazer as coisas darem certo, de tentar organizar um pouquinho os pilares que a gente tem do setor e ver como é que a gente pode dar um pulo para frente. Então, esse é um desafio que eu acho que todos nessa sala compram. É um desafio que ele faz parte da gente tentar criar um Brasil melhor. A gente tentar criar um Brasil melhor para as nossas futuras gerações. No que tange a mim, o convite efetivamente ocorreu. É um convite que eu fiquei bastante contente. Eu estou negociando as minhas bases, né, tanto no meu bunker interno como no meu bunker externo. Essa decisão ela é muito difícil para mim, no plano profissional, no plano pessoal e tudo mais. E estamos aí, né? Estamos, como dizem os operadores de telemarketing, estamos conversando e trabalhando para isso. O que vai acontecer, eu não sei, tá? Vamos ver, mas, enfim, esse é o estado da arte. Agora, voltando aqui a nosso tema, quer dizer, eu acho que agora esse painel, que vai focar um pouquinho mais nos impactos dessas transformações todas, que foram muito bem colocadas pelo Jorge, pelo Ashley, pelo Thiago e pela Juíza no painel anterior, nas utilities, eu tenho uma apresentação que eu vou passar ela a 5.000 km/h para vocês, só porque ela sedimenta alguns conceitos que foram colocados na manhã pelos nossos panelistas e vão servir um pouquinho de guia para as nossas discussões. Quer dizer, basicamente, o que está acontecendo hoje? Existe uma nova onda de reforma dos setores elétricos, existem mercados em processo de liberalização, o México é a última moda, mas até os comunistas do Vietnã estão fazendo mercados com ofertas de preços nodais, Financial Transmission Rights, Demand Side Management e outras coisas mais interessantes, né? Comunista gosta de mercado de verdade, né? Bom, e existem vários mercados mais maduros, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos, repensando mecanismos bastante cruciais. As novas tendências são, sem dúvidas, penetração de renováveis, a escolha do consumidor, essa palavra que foi tão mencionada no painel anterior, acomodando serviços distribuídos e criação de novos produtos. No caso da Europa, existe a intenção do fortalecimento dos mercados supranacionais em busca de um mercado europeu integrado. A Europa já faz hoje, através de um software, eu acho que é o Eufemia que se chama, não é, Jorge? Um Day Ahead Market integrado no mercado europeu, que é algo bastante interessante. A Europa, até pouco tempo,
cada país fazia o seu mercado de forma separada e, através de acordos bilaterais, faziam as comercializações entre países. Bom, no caso do varejo, a geração distribuída é o vetor e o que foi comentado pelo Ashley Brown é o mecanismo, é a mudança do modelo de negócios de você comprar o painel solar e botar na sua casa e sim você transformá-lo em TV a cabo, em leasing, em um serviço. Então, hoje existe uma empresa que capitaneou esse serviço nos Estados Unidos, a SolarCity. O que faz a SolarCity é basicamente te vender um painel solar por $99 ao mês. Você paga aquilo, que nem você paga na net, fica como comodato na sua casa o painel, eles instalam, operam, fazem a manutenção, e a energia solar acabou de ser transformada num serviço que você paga em suaves prestações mensais, ao invés de pagar os R$25 mil que o Thiago teve que pagar para colocar lá na casa dele. Isso, aqui no Brasil já tem empresas olhando, no caso do Brasil era Solar Grid, a empresa que está olhando isso, e o armazenamento distribuído ele vem complementar essa solução no quesito de geração na ponta do consumo. As oportunidades de resposta pelo lado da demanda, como a Juísa colocou muito bem, elas estão por todas as partes. E o que vem acontecendo hoje é que não só a demanda grande, o industrial, vem participando dos mercados elétricos. A demanda pequena, o consumidor comercial e até em alguns casos o consumidor residencial vem participando desses mercados através dos agregadores, que juntam essas cargas e oferecem aqui ao nosso operador do sistema, ao Barata, como recurso adicional para a operação. É uma coisa que faz bastante sentido. Nos Estados Unidos, os números são impressionantes. No caso do PJM, tem mais ou menos 15 mil megawatts de demand response, e aqui está para vocês o tipo de recurso que vem participando como resposta pelo lado da demanda nesse serviço. Quer dizer, hospitais, escolas, residências, escritórios e tudo mais. Tá? Então, esse é um recurso que, de fato, tem que ser olhado com bastante cuidado. Devagarzinho, a gente bota a resposta pelo lado da demanda, a gente bota a geração distribuída, bota o armazenamento, a gente vai entrando naquela que é a boa confusão do futuro, que é a gente migrar o consumidor para a situação de prosumidor, que é o consumidor que consome, produz, é ativo com o sistema, interage, ele quer ver os preços e reagir aos mesmos, e é o consumidor que traz a mensagem que o custo do déficit da energia não é infinito, que essa é uma mensagem muito importante. Você consegue economicamente colocar um valor à energia não suprida e que é muito menor do que o custo do déficit, que às vezes a gente teoricamente acha que deveria ser. No atacado, a confusão ela também é grande. Por quê? Leilões de renováveis é, aliás, a grande palavra que está por aí. Quer dizer, hoje em dia, esse é um mapa da Bloomberg Energy Finance, mostra ali no martelinho do leiloeiro a quantidade de países que fazem leilões para inserção de renováveis, muitos deles que migraram do esquema de feed-in tariffs para leilões. A IRENA soltou um guia bastante interessante recente para policymakers sobre desenho de leilões de renováveis. A IRENA é a Agência Internacional de Energias Renováveis. Então, essa onda está pegando. E essa onda tem entregado resultados bastante interessantes. Aqui está uma tabelinha para vocês com os preços dos leilões do México, do Brasil, Chile e Peru. A América Latina tem liderado essa onda, tá? É algo que deixa todo mundo muito orgulhoso, porque os mexicanos, por exemplo, eles compraram energia solar a $45 o megawatt-hora. Mas a turma lá dos Emirados Árabes, a turma de Dubai, fez um leilão fantástico há 2 dias e comprou energia solar a $30 o megawatt-hora. É um negócio que, caramba, é recorde total. E se você, inclusive, botar esses preços no Excel, extrapolar, fizer uma regressão, dá preços negativos solar, né? É fantástico. Então, realmente, o desenvolvimento tecnológico vem sendo bastante grande. E essa energia solar, esses preços, eles vêm sendo bancados por empresas do porte da Eng, da Enel, de desenvolvedores que, de fato, vão olhando oportunidades no mundo inteiro. Bom, obviamente que do Brasil, como é que a gente espelha tudo isso? Aprimoramento do modelo setorial, como dito pelo Luiz Eduardo Barata, é a palavra. A gente no Brasil vem trabalhando com muitos pilares calcados na liberdade de escolha ao consumidor, baseado em 2 movimentos. Primeiro, o famoso projeto de lei da portabilidade, quer dizer, vamos abrir o mercado livre, algo que a Europa e os Estados Unidos já fazem há muito tempo, a gente quer fazer. E o segundo desafio, que é comum a nós e a eles, que é a inserção da geração distribuída.
E tudo isso baseado somente no desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, o mercado de telefonia celular ele foi aberto porque a tecnologia barateou muito, porque todo mundo conseguiu comprar um telefone celular, um dispositivo de uma forma muito barata, tecnologicamente bastante avançado, e isso tornou inevitável, absolutamente inevitável, a volta ao mercado tradicional de fornecimento de telefonia celular e até mesmo o fixo. Bom, obviamente que a gente pergunta, mas o consumidor quer isso? Né? E aqui eu trago para vocês uma pesquisa que a ANEEL fez, que é sensacional, feita em 2013, sobre se o consumidor teria interesse em migrar da tarifa convencional, que é aquela que tem um preço de energia constante para todas as horas do dia, para a tarifa branca, que é aquela que tem preços de energia variáveis ao longo do dia. É uma Time of the Use Tariff que a gente estaria implementando no Brasil. As respostas são fantásticas. O consumidor, sim, ele quer olhar essa modalidade, ele tem interesse em responder a esses preços, ele quer ver os preços de energia reais do sistema. No Brasil, além disso, as empresas estão se mexendo. Então, trago para vocês um exemplo de uma empresa que eu gosto muito, não tenho nenhuma relação com ela, estou fazendo propaganda de graça, não me pagaram nada para isso, que é uma empresa chamada Green Ant, que eu gostaria que vocês olhassem, Formiga Verde. O que a Green Ant faz? A Green Ant tem um sisteminha que eles botam um medidor na sua residência, um medidor só no seu quadro de luz. A Green Ant, ela utiliza um algoritmo chamado Non-Intrusive Appliance Load Monitoring, que através do único sinal de corrente que passa por esse medidor, ela desagrega que equipamento você está utilizando em qual momento, manda isso por serviço em nuvem para uma base de dados, para mirar o quê? Dar ao consumidor informação sobre o seu padrão de consumo, para que você saiba o que está te atrapalhando na sua conta de luz. Esse é o primeiro passo. O que a Green Ant quer fazer é basicamente um modelo que já nos Estados Unidos existe hoje no atacado, pilotado pela Enernoc, que é você fazer um Demand Side Management integrado no consumidor residencial. Tá? E com isso você tem a informação dos padrões de consumo. Isso é tecnologia brasileira, feita por um engenheiro que tem 28 anos de idade, mas tem cara de ter 8 anos de idade, formado pelo FRJ em engenharia de produção. Tá? É algo fantástico. Bom, mas o consumidor vai deixar a vida da distribuidora bastante animada. Né? Por quê? A gente vai ter que interagir, vão ter interações com o mercado, com o sistema, e aí a gente começa a ter as perguntas. Qual vai ser o futuro da distribuidora, a distribuidora do futuro, e mesmo qual será o futuro do setor elétrico, ou a melhor pergunta, o setor elétrico do futuro. Aí como é que ficam as utilities? Quando você olha as geradoras, por exemplo, caso do meu amigo aqui da esquerda, né? Qual o problema, por exemplo, que ele tem aqui lá na Europa? O problema dele na Europa é interessantíssimo, porque na Europa o nível de contratação da geração é muito baixo, a maioria da geração se remunera por venda ao mercado, geração merchant, e o que fizeram as renováveis? Reduziram bastante os preços médios, porque é uma geração que entra a custo zero. Existem alguns países que, inclusive, permitem que os geradores convencionais estejam dispostos a fazerem ofertas negativas, quer dizer, pagar para você aumentar o consumo, para que eles não sejam deslocados na ordem de mérito. O caso, por exemplo, de geração nuclear, de geração inflexível, geradores que estão ligados e não querem ser desligados por uma renovável e serem ligados de novo porque tem custos de partida muito fortes, eles estão dispostos a pagar por ficar ligados naquelas horas, de custo de deslocar as renováveis, em torno de uma operação mais econômica para o sistema como um todo. Esse negócio, evidentemente, não deixa os geradores muito entusiasmados lá na Europa, e é o que vem motivando a grande onda de criação dos Capacity Markets, ou Capacity Remuneration Mechanisms, que é uma forma de você remunerar a capacidade num ambiente de muita incerteza e volatilidade de preço. Para o Brasil, graças a Deus, estava conversando com o Maurício, esse problema é um problema que é menos relevante, porque a gente já tem a remuneração da geração bastante equacionada com a questão das licitações de contratos, dos PPAs e tal. Então a gente fica aqui com o que a gente chama de jabuticaba, Capacity Remuneration Mechanism, mas a gente tem o nosso, né? E ok, servimos até de estudo de caso em alguns casos, né? Bom, nas distribuidoras, o problema é todo esse que o Thiago colocou com muita propriedade, reforçado pelo o argumento do Wesley, do próprio Jorge e da juíza. É o problema da corrosão da receita das distribuidoras, porque a tarifa da distribuidora é volumétrica,
você tira o megawatt-hora na baixa tensão e você corrói a base de remuneração. Então, a gente precisa de ajustes regulatórios. E por que a gente precisa dos ajustes regulatórios? Porque a gente tem que evitar o tipo de medida que começa a aparecer na Europa. Por exemplo, na Europa, os espanhóis, aqui vocês vão ver depois, eles já introduziram, depois que a energia solar teve uma participação maciça, uma elevada tarifa de capacidade para o consumidor, o que afeta a atratividade da solar, questiona a penetração do negócio e mata a cadeia como um todo. Tá? Então, não tem jeito, temos que antecipar os ajustes regulatórios. Essa é a palavra-chave. Quer dizer, como diz o gerente de risco do JP Morgan, risk management é tudo sobre what you see is what you get. What you don't see gets you. Tá? Então, a gente tem que se preparar para essas mudanças. Bom, um estudo que vem sendo muito falado, é o Utilities of the Future, capitaneado pelo grupo do MIT e pelo pessoal da Universidade de Comilhas, é um estudo genial, porque o que faz esse estudo? Ele primeiro identifica as tecnologias, como o Thiago chamou bem, as disruptive technologies, e a partir da identificação da tecnologia, ele olha o impacto na cadeia de valor como um todo. É um projeto de 4 anos, bastante grande, que eu estou um pouco envolvido nele, mas eu acho que o Brasil tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado iniciativas similares. No Brasil, o que a gente tem que fazer? Eu acho que todos no painel anterior foram unânimes. O Thiago, inclusive, foi bastante feliz nesse comentário, para a gente olhar do tal da regulação adaptativa. Quer dizer, o que é regulação adaptativa? É você fazer as escolhas que se adaptem às melhores circunstâncias, mas conscientes. Quer dizer, eu fico muito contente quando o Thiago diz que vai separar a tarifa no consumidor final daqui a 3 anos e meio, porque você tem como objetivo incentivar a penetração da solar. Ele sabe qual é a razão dele fazer isso. É melhor do que dizer, eu vou abrir as tarifas um dia, mesmo sem saber por quê. Né? Você tem que ter esse direcionamento. E esses são os drivers principais, e a gente vai ter que olhar quais são os mecanismos desadaptados que hoje a gente tem na regulamentação brasileira e que resultam em alocação satisfatória de risco. Então, eu não vou ter tempo de versar sobre toda a estrutura que eu acho que seria interessante a gente olhar, vou deixar para vocês, mas é a gente sair de uma regulamentação mais estática para algo mais dinâmico, que olhe a estrutura tarifária adaptada, que olhe modelos que a distribuidora tem incentivos à inovação e que olhe principalmente mecanismos de alocação de custos, como o Ashley falou muito bem, que aloquem os custos aos agentes que causem os custos. Né? Você tem que ter causalidade de custos, isso é muito importante. Bom, um exemplo de estudo interessante que eu queria trazer para vocês foi um estudo feito pela Colômbia. A Colômbia tem uma iniciativa grande, chama-se Colômbia Inteligente, e o que a Colômbia fez foi tentar um roadmap para a penetração de tecnologia e geração distribuída no país, olhando o que tem que mudar. Claro que tudo isso no mundo inteiro é vestido sobre o guarda-chuva de smart grids, né? Tudo olha smart grids, né? Mas a Colômbia foi muito feliz em olhar sobre como é que a geração distribuída, a resposta pelo lado da demanda, implantaria o consumidor. Esse é um relatório que está saindo agora em maio de 2016, e vai ser um relatório público, e eu recomendo bastante que a gente olhe, eu acho que vocês deveriam olhar. Foi um estudo financiado pelo BID, e foi um estudo que, em toda a parte de desenho de mecanismos regulatórios, esse foi um estudo que eu preparei. Então, eu estou aqui vendendo agora o meu peixe, porque o meu peixe eu posso vender, né? Mas não o peixe dos outros. Mas eu acho que ficou um trabalho bem interessante para vocês. Tá? Aí a gente veio agora para essa turma do planejamento. Né? Esse pessoal do planejamento, que é o pessoal meio estranho e tal, não sabe se é alto, pequeno, gordo, magro, baixo e tal. E o que isso afeta planejamento? Né? Aí olhando um pouquinho agora com o chapéu do planejador. Então, o papel do planejador, primeira coisa, o que é você planejar? Ora, planejar, você planeja a expansão e você planeja a operação. Então, existe alguém que dá diretrizes de planejamento estratégico, quer dizer, eu tenho metas, eu quero ser mais renovável, eu quero ser mais para cá, mais para lá. Tem alguém que prepara uma matriz, e essa matriz ela é entregue para o Luiz Eduardo Barata, que é a pessoa que opera o sistema. Tá? Então, as atividades de planejamento elas estão relacionadas basicamente na preparação da matriz e satisfazendo os recursos de política energética, mas garantindo a adequabilidade do suprimento, quer dizer, eu tenho que ter capacidade ou energia firme suficiente para atender a demanda em cada etapa do tempo, eu tenho que é o que deixa o Barata nervoso, ter esses recursos como sendo firmes, quer dizer, na hora que eu preciso, eles têm que estar funcionando,
Porque aqui dentro, o aspecto de segurança é com ele. É a segurança operativa, a operação em tempo real, é uma coisa da operação. E esse processo ele ficou mais complexo porque agora a gente tem recursos que vão se mexer em distintas escalas do tempo. Graças a Deus, o Brasil ele já tem um recurso que se mexe em escalas do tempo anuais, que é a hidrelétrica. Mas a gente vai ter um recurso que vai se mexer agora em escalas do tempo diárias, horárias, minuto a minuto. Então, esse processo ficou bastante mais complexo. O que faz o planejamento nesse contexto? O planejamento, ele tem que exigir não uma mudança nas tecnologias, e sim uma mudança na forma de representar essas tecnologias no processo de tomada de decisão. Quer dizer, a gente tem que modelar a vida como ela é. Se a vida ela é incerta, se a vida ela passou a ser horária, a gente tem que representar o mundo de forma horária. A gente tem que representar as baterias, a gente tem que representar a geração distribuída. Eu não posso pegar uma porção de recursos que se mexem rapidinho e dizer que viraram pequenas usinas não despacháveis, como a gente tem hoje, né? Esse negócio é muito complexo, né? E o que está envolvido com isso aqui? É a definição de novos critérios de reserva. A gente tem que olhar critérios de reserva que se adaptem a essas tecnologias. A gente tem que ter maior capacidade de previsão. A gente tem que fazer análises integradas horárias. Eu chamo a atenção a IBM, que criou um centro do clima. Tá? E a IBM criou um centro do clima para fornecer informações de meteorologia e radiação solar e ventos para operadores. Para o quê? Deixar a vida do operador melhor. Essa que é a equação. E a geração distribuída, na distribuição, vai também exigir o mesmo patamar. Tá? Na minha humilde opinião, o que eu acho que a gente tem como grande desafio é representação de incertezas. Porque essas incertezas são complexas. As renováveis têm históricos de medições diferentes, elas têm distintos intervalos temporais, a dependência espacial ela é toda não linear, e a gente vai sair do mundo que a gente viveu historicamente, de representar tudo de forma mais linearizada, que se encaixava nos métodos que a gente tinha, para o mundo que a gente vai ter que olhar coisas novas, tá certo? Esse é um grande desafio, tá? Então, em resumo, a gente tem desafios importantes pela gente. Pelo lado técnico, é gerenciar a nova complexidade, pelo lado regulatório, é preparar o setor para o novo ambiente. Não tem jeito, a gente vai precisar mais e mais criar incentivos econômicos para eficiência, dando sinais de preço ao consumidor. O consumidor ele quer ver e quer participar. E, principalmente, eu acho que é algo que vale para todo o setor, e nesse ponto eu vou roubar um pouquinho do discurso do Barata no Enase na semana passada, um pouquinho da fala do Thiago. A gente tem que olhar, como tudo na vida, o processo decisório no setor sob o binômio risco-retorno. Tá? Quer dizer, o Barata foi muito feliz ao dizer que ele quer olhar o binômio segurança de suprimento, custo. Né? Isso é muito correto, que é o irmãozinho do risco-retorno. Por quê? Porque todo mundo quer fazer uma coisa, mas isso tem impactos. Impactos que vão no planejamento e na operação. Para fechar, e mais uma vez juntando aqui o meu caso, né, de olhar como consultor, dessas coisas todas, e o caso do Barata como operador, e a minha experiência fora do Brasil, eu acho que se o Brasil fez um commitment de penetração de renováveis bastante agressivo na COP, e esse commitment ele é binding, tá certo? Eu acho que a gente tem que começar fazendo um bom estudo de planejamento para entender qual é o impacto da penetração das renováveis no setor, porque isso pode demandar investimentos em transmissão, isso pode demandar investimentos em outras tecnologias que tragam mais despachabilidade. Por quê? Porque a função do setor elétrico é ter um encadeamento entre planejamento, operação e regulação que deixem a vida do planejador tranquila, a vida do Barata tranquila e a vida do Thiago bastante tranquila para que o ambiente de negócio seja criado. Então, essa é um pouco a apresentação que eu queria fazer para vocês. Eu sei que eu falei em velocidade recorde, a medir aqui foram exatamente 20 minutos, mas todos esses temas eles foram falados no painel anterior. Eu apenas tentei sintetizar um pouco aqui e dar um fio condutor. Como são meio-dia e a gente tem exatamente 1 hora, né, até o time-out de todo mundo, a gente consegue agora iniciar o debate. E esse debate ele vai ser precedido pela apresentação do meu colega Kai, que vai falar justamente sobre uma das plataformas que você tem para scale up
às energias renováveis. E depois a gente vai escutar um pouquinho a visão do investidor. E o Maurício, ele tem um papel muito interessante, porque o Maurício, ele está numa empresa, atua numa empresa, que essa empresa na Europa, ela sofre bastante as consequências que eu comentei aqui. O Maurício aqui no Brasil, ele tem uma situação bastante diferente, né? Porque eu imagino que a turma fica com inveja de você lá, né? Pessoas contratas e tal, não sei, né? E eu queria explorar o Maurício um pouquinho por esse lado. Ele pode dizer que não, eu queria morar, era até o mercado espanhol, ou estar no mercado alemão, pode ser, né? Esse é que é o ponto que eu queria explorar com cada um deles. Termino por aqui e passo imediatamente a palavra para o senhor Caio. Muito obrigado. It's my pleasure, sir. Unfortunately, I have been living here in Geneva more than 6 years. Unfortunately, so I can't speak Portuguese. So you have to accept my, even more worse, you have to accept my Chinese Englishes. And thanks to the conference translators, who will support and help me, try to get more understanding to what I'm talking here. And thanks to the Professor Joyce invite me and give me this opportunity to present all the views about the global energy interconnections. So I would like to take this opportunity to show 3 topics regarding to global energy interconnections. So the first is why we need global energy interconnections, and what the concept is of the global energy interconnection. I mean, our society, right now we are facing energy crisis. Everybody knows that we are facing. The main problem is that we are burning oil, gas, especially those coal. So the major contributions of the warm house or greenhouse, warm house is that from the generations of these fossil energies. So we are facing 3 challenges caused by the fossil fuel dominations in our energy matrix. The first, I think, is energy constraints. Right now, our problems of reserves of coal can only burn 110 years. So this is based on the productions in 2014 and the consumptions in the 2014. We are assuming that this incentive will be kept. So it can only burning for oil, you can only burn 57 years. The gas, 40 or 54 years. So this is some show your data that is really is the energy. If we do not change our energy matrix. The second challenge is environmental pollutions. I think everybody knows. I don't want to repeat here. The third is the climate warming. The carbon emissions from the combustion fuels is a major cause for the global warming. Global temperatures has risen by the averages of 1 centigrade
since 1,050 years. So if we didn't take any actions, by the end of these centuries, our global temperatures raisings will be exceed 4 centigrade. So a lot of problems that we are going to face. So we show stay grid. We try to find some solutions. And our concept is that it's shortlisted in a 2 replacement. The first is about clean replacement. That means in energy generations, solar energy, wind energy, and hydro energy, and other clean energies will replace the fossil energy. So this is the first replacement. The second is about the electricity energies replacement. That means in energy consumptions, we promote that to use the electric energy to replace those direct consumptions of coal, oil, and other fossil energy. Based on our understanding at this moment, that on our Earth, we have plenty of green, clear, or clean greens energies. Hydro, I think that our total resources in this world is about 10 billion gigawatts. Land wind energy, we have more than 1 trillion kilowatts. Solar energy, more than 100 trillion. It's a huge. So to develop 5 of 10,000 only can meet the energy demand of our human societies in the next 50 years. So we have in our global villages, we have plenty of green and clean energies. We only develop 5 of 10,000 of these potential energies can meet our society requirements or the demands. So we come to a global energy interconnections. What the global energy interconnection? The global energy interconnection is that a strong, intelligent power grid. Mainly is ultra high voltage grid. And a global with the ultra high voltage power grid as a backbone grid. And the transportations of clean energy as a dominations. And is the green and low carbon global energy allocation platforms. So the UHV grid is the key for global energy interconnections. As smart, we call intelligent grid is the foundations for, and the clean energy is the priorities of this the concept. So global energy interconnections means we have to develop a smart grid plus a UHV grid as a transportation platform and to transfer clean energy. So this is the concept of the global energies interconnections.
So the second topic is how to build. I would say this shows a little bit aggressive, but this is like a room map. So by the 2020, this the phase one is a domestic interconnections. That means each country should develop its smart grid or intelligent grid in the countries. And by the 2030, phase two will start to intercontinental interconnection. For example, we can start to initiate South American continental interconnections in South Americans. And then by the 2050s, this is phase three, we can develop an energy basis at the Arctic. Since the Arctic, we have plenty of wind farm and resources. And the equatorial regions, this is solar farm. Will be, a plenty of in the solar ranges. Then by the 2015, we can initiate those intercontinental interconnections. So this is a loom map. Then we show the perspective by the 2015. If we promote this global energy interconnections, what would happen in the futures? The first, that we will realize a clean development. So this, if the clean energy can maintain an average annual growth of 12.4%, the proportions can be above 80% by 2050. So this is about the primary energy consumption metrics. Our clean energy would occupy 80%. Second is copy with the climate changes. So the CO2 emissions of the raw energy can be controlled at 11.5 billion tons of a standard cost by the 2050. This is about a half percentages of that we consuming at the years of 2060s. And this will also limit our global temperature rising within 2 centigrade. And then the third, if we promote this concept of the global energy interconnections, also can promote a peaceful development in the world. So what our practice in China? So this is some successful practices of China. The first is that the development of ultra high voltage power grid. By the years up to now, I think we have complete 3 AC transmission line with the voltage level at 1000 kV, and the 4 DC line at the voltage level
800 kV. And in these years, we also started constructions 4 AC line and 6 DC lines. So this is the AC and the DC line network. It shows on the map of this is the channel map. So this is the DC and the AC line. Are planning and has been developed and operated. Especially I would like to address one of the transmission line is about over 30. So right now, the length of UHVDC line in operations and under construction is more than 20,000 kilometers. And the power transformations capacity is more than 230 gigawatt. And in this map, I'll try to address one of from Xinjiang province. This is the northern area. And we will build a DC line to Anhui with transmission capacity 12 gigawatt. The voltage level is 1100 kV. So this is from Xinjiang to Anhui province. So in China, I think we have the same profile also with compared with Brazil. We have the similar profiles. For example, in north area or western area, we have a lot of solar resources, and we have hydro resources in the western of China. And the low center is the eastern of China and the northern of China. So this area is, in fact, is the low center. So we need a long distance electricity transformations. The second successful practice in China is about construction the intelligent power grid. So SCCC has made a smart grid development plans involving constructions of all sections, from the electricity generations, transformations, distributions, consumptions, and to dispatches. We have built 2,500 smart substations. I mean, it's all the informations, measurings are online. And we collect all the measuring data from those smart substations. So it's about more than 2,500 substations has been constructed. And also, we have installed 310 million smart meterings. I understand that in Brazil, so we try to promote these smart meterings since 2011. The total meterings is about 60 millions. But in China, I think in the last 5 years, we have installed 310 millions smart meters. So we replace all the meterings.
and over 1,500 EV charging. This is the actual voltage chargings and the battery swapping stations has been constructed in Beijing, Beijing, Shanghai, in the most famous Shanghai, Beijing, Nanjing, in the capital, most of the capital cities installed, and also those 30,000 charging pool for electric car. So this is the meter links, this is the electric car, and also this is a flexible DC power transmission project. Right now it's under construction in Zhejiang province, and also the other is in Fujian province. And also we all in China. In China, I think we also demonstrate those wind farm, solar farm, and the energy storage technologies, like a pilot project to study those interference, those new green energies, how the green energies will affect the operations of transmission lines. So we construct a pilot project. The phase 1 has been put into operation in 2012 with a total installed capacity 100 megawatts, a solar power capacity is 40 megawatts, and a storage capacity 20 megawatts. And right now we are constructing the phase 2 with the wind capacity 400 megawatts, solar 60 megawatts, and storage capacity 50. So this is to study. This is the RD program, a part of RD programs to carry out those study, how the green energy will influence or affect the operations of our transmission grid. The third subject I think we need as joint promoting innovative development of global energy interconnections. So this is why I think I'm also interested in these forums, these seminars. I think it's really interesting. Okay, I will show this. So in fact, under UN, by the end of March this year, and we have already established a global energy interconnection development and the cooperation organizations. So this organizations was established, and Electrobras is one of the members. Electrobras, yeah, is the founding members of the global energy interconnection development and the cooperation organizations. So like I said, the George mentioned in 3 dimensions. Yes, this is a 3 dimension. The first, I think, we have to promote extensive consensus. So we need cooperations among the governments, industry organizations, social groups, energy companies, to address those policy, marketing, financing problems that are facing the development of our global energy interconnections. The second is to enhance our technology innovations. I think we have to provide efficient and safe clean energy generation technologies, fast technologies,
energy storages, and large grid control and modern information and communication technologies. To enhance the safety, economic efficiencies, and reliability of the global energy interconnections. The last is that to build coordinated development mechanisms. So building up our regulations, enhancing our top designs and macro plannings. That is, we can explore and develop a global electricity trading mechanisms and to promote the sound development of our global energy interconnections. In any way that we can do a lot of things in the future. That's all. And thanks for your attention. Muito obrigado, senhor Kai. Bom, os números da China eles são realmente impressionantes, né? O Brasil, hoje, ele tem da ordem de 140 mil megawatts instalados, não é barata, de capacidade. A China tem 140 mil megawatts instalados de eólicas, tá? O Brasil tem os nossos 80 mil megawatts instalados de geração hidrelétrica, né? A China tem 282 mil em 2014 instalados de hidrelétricas, tá? Então, realmente, a China tem uma característica interessante, porque é um sistema também radial igual ao Brasil. Toda a energia ela flui para os centros de carga que estão em Xangai, Pequim, e daí que a grande palavra comentada na apresentação do Sr. Kai, que eu queria guardar para a gente, que são as grandes características, eu acho, do sucesso do país China como país e no mercado de energia da China, que a China, de fato, tem um mercado de energia. Eu trabalhei no East China Power Market, é um mercado de 300 milhões de consumidores, tinha oferta, preço nodal, super interessante, é tecnologia e inovação. A quantidade de vezes que isso foi comentado aqui é o que coloca efetivamente a China querendo dar o passo à frente, querendo criar um modelo onde você teria integrações intercontinentais. Isso me lembra um livro escrito por um escritor chamado Herman Kahn, chamado Thinking the Unthinkable. Né? E o Herman Kahn ele tinha uma ideia de construir uma hidrelétrica de 200 gigawatts na Amazônia e fazer um link DC até Portugal. E lá colocar a energia dali fluir para a Europa. Então, o que está por detrás disso daqui? Não é uma ideia muito louca, é um desafio tecnológico. Né? E basicamente o que nos foi colocado é que você tem que olhar tecnologia e você precisa de cooperação e coordenação para conseguir fazer a alavancagem desse procedimento ambicioso, que eu acho que a China teria muito interesse em comandar. Então, sem me alongar mais, eu vou passar a palavra, por favor, para o meu colega Maurício Bá, que é o CEO da ENGIE Brasil. E, Maurício, floor is yours. Obrigado, Barroso. Obrigado, primeiro, à Fundação Getúlio Vargas, a Joísa, pelo convite e de participar aqui, de tentar trazer um pouco de luz também para esse debate. Eu acho que a gente está vivendo não só uma transição energética, eu acho que é mais uma revolução. Em alguns países, o assunto é muito mais complexo e a gente está sofrendo muito, como o Barroso disse, na Europa, e, infelizmente, isso vai irradiando de uma maneira e precisa ser pensado com antecedência. Né? Com o Tiago pensando o que vai acontecer daqui a 3 anos e meio, deixa a gente com boas esperanças. Pelo menos as medidas não vão ser tomadas daqui a 30 dias e a gente vai ser pego de calça curta. Né? Então, acho que essa é a mensagem principal. E com o Barata assumindo agora a direção geral do ANS, né, tendo aí um sistema que no passado já foi 100% controlado e despachado, né, quer dizer, pelo escritório central. À medida que os anos vão passando, você vai perdendo o controle e as coisas vão começando a ser mais intermitentes. Né, quer dizer, não é fácil esse desafio. É um desafio muito complexo, mas vai requerer criatividade, inovação e transformação. A gente precisa estar aberto a mudanças, né? E é isso que a gente está fazendo na empresa, né? Quer dizer, hoje, a antiga GDF Suez, que já foi Suez, já foi Tractebel, já foi tantos nomes, International Power, está se mudando para um outro patamar, um outro nível de empresa. Nós que começamos em 1850 com a construção do canal de Suez, né, que se a gente não tivesse se reinventado, a gente já teria morrido. Então, essa transformação está no DNA da empresa. Então, essa vai ser mais uma transformação que a gente vai passar, e essa transformação ela vai se dar de maneira e velocidade diferentes, dependendo dos países. Né?
que nós estamos fazendo internamente hoje na companhia? A gente, primeiro, estamos chegando mais próximo ao cliente, né? Quer dizer, nós éramos uma empresa grande de infraestrutura e grandes projetos, vendendo no atacado. Hoje somos uma empresa se voltando para o varejo, para o cliente, chegando cada vez mais próximo às suas necessidades. Não é? Quer dizer, o mundo da energia em transformação, com tudo que já foi falado aqui nos painéis anteriores, né? Quer dizer, em descarbonização, em descentralização, digitalização, eficiência energética, tudo isso vai nos trazer para desafios complexos na área regulatória. Agora, olhando um pouquinho para o que está acontecendo aqui no Brasil, que traz muita preocupação, eu acho que o Barata está entrando num momento em que a gente está com sobra, né, de energia no sistema, está num momento em que a gente pode pensar e planejar e aprimorar um modelo, né? Acho que o modelo ele tem muitas virtudes, né? Quer dizer, o fato de haver contratação de longo prazo e planejamento hoje no setor elétrico brasileiro, o Barroso comparou com a Europa, quer dizer, lá nós estamos fazendo write-off de 8 bilhões de euros, né, de usinas que deixaram de ter sua necessidade, né? Quer dizer, com todas essas instalações que são distribuídas, né? Então, com isso, a gente vai caminhar para um mundo muito mais complexo, né? Quer dizer, aqui no Brasil, e quando ele diz muita gente tem inveja do Brasil, a gente realmente, a previsibilidade é uma coisa muito importante, né? Quer dizer, como o modelo foi concebido, né? E de prever que você vai imaginar o que eu preciso de energia daqui a 5 anos e organizar os leilões com 5 anos de antecedência, nos permite planejar, nos permite pensar que custo vai ser essa energia e dá tempo de implementar. O que a gente precisa aprimorar, e talvez aí dentro dessa linha de rediscussão, é que, por exemplo, no leilão 2 semanas atrás, nós tivemos aí contaminados por todo esse pessimismo, né, dessa crise político-econômica que o Brasil está passando. Ninguém imagina quanto vai precisar de energia em 2021. Né? Essa pergunta aqui, eu garanto que ninguém consegue responder, mas as distribuidoras de energia elétrica precisam responder essa pergunta para chamar o leilão, né, e ter uma demanda. Um país que crescia 4%, 5% ao ano, agora esse ano vai decrescer 4%. Então, com esse cenário, né, nós tivemos uma demanda, né, pífia, né, de 200 megawatts no último leilão. Né? Como é que o Brasil pode imaginar, né, em 2021, só precisar de 200 megawatts? Né? Então, é uma questão que a gente precisa considerar, né, levando alguns aspectos, pelo menos, da oferta. Né? Quer dizer, a gente tem medo de ter, daqui a 5 anos, um buraco de oferta. Por que isso? Porque diversos projetos que no passado foram leiloados acabaram atrasados, né, por motivos diversos. Né? Quer dizer, aqui o Barroso mencionou, quer dizer, fazer estudo de risco, né, aquilo que você prevê é conhecido, aquilo que você não prevê vai te pegar. Né? E realmente, diversos riscos que eram inimagináveis no passado acabaram começando a acontecer e alguns projetos vão se atrasar. É natural que aconteçam, mas que a gente consiga fazer com que isso seja refletido nos modelos, né? e no preço futuro da energia, para que ninguém seja pego de surpresa. Passa aqui, só para tentar passar. A gente tem 2 ou 3 slides aqui só para ilustrar algumas coisas, mas falando aqui um pouco do como que nós estamos nos transformando, né? Eu já mencionei todas essas características da transformação. Esses são os 4 drivers aí. E quando o Barroso mencionou a questão da Green Ant, me lembrou que nós estamos aqui estimulando inovação aqui no Brasil através de pesquisa e desenvolvimento. E no ano passado fizemos o primeiro prêmio de inovação. A Green Ant foi uma das agraciadas com o prêmio. Né? E esse ano vamos fazer a segunda leva desse prêmio. E vocês estão todos convidados. No dia 6 de junho, a gente vai ter uma cerimônia de premiação lá no Museu da Manhã, que eu acho que é um belo local para aproveitar quem não conhece, se juntar lá a nós para conhecer os agraciados do Prêmio de Inovação esse ano. Então,
o que a gente está fazendo, o que a gente está promovendo no dia a dia hoje da empresa? A gente está se reinventando e pensando que, no passado, a gente fazia grandes projetos, a gás, a carvão, hidrelétricos, agora a gente precisa levar em consideração que o consumidor tem outras demandas, né? Como é que ele vai controlar a sua própria necessidade, como é que a gente vai participar disso? Então, nesse cenário disruptivo, né, como todo mundo está vendo, né, quer dizer, fechar os olhos para isso é a pior coisa. Então, a gente precisa realmente redirecionar esforços da empresa para atender a toda essa mudança, né? Quer dizer, o que nós estamos fazendo? Primeiro, não estamos mais aceitando investir em projetos que vão ficar merchant, né, que vão ficar aguardando que um dia alguém chame aquela eletricidade, né? Então, aquilo que no passado era comum nos Estados Unidos, né? Quer dizer, você fazia uma planta e a demanda viria naturalmente, você era despachado segundo uma ordem de preço, né? Isso nós já riscamos do nosso mapa de investimentos. Outra coisa que nós também não queremos é ficar sujeitos a riscos de commodities, né? Outro tipo de risco associado. Fazer uma planta direcionada especificamente para uma commodity que precisa ser produzida e que hoje está sujeita a uma queda de preço muito brusca, né? Com isso, nós estamos, desde 2014, nos adaptando aí a diversas coisas. E o Brasil realmente representa um certo ambiente que alguns países veem como paraíso. Por quê? Porque você aqui consegue fazer um contrato de 20 anos, de 30 anos, né? Quer dizer, previsibilidade é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue levantar recursos para financiamento e consegue, então, colocar de pé esses projetos, né? Existem outras questões que a gente precisa aprimorar, mas o básico está estabelecido lá. A gente não deve deixar de enxergar esse lado positivo, né? O que nós estamos fazendo nessa transformação? Basicamente, focando a nossa posição em renováveis, né? Quer dizer, passando a investir cada vez mais em energia renovável, e aqui, desde hidrelétrica, biomassa, eólica, solar, em todos os campos, né? Quer dizer, buscando também a inserção do gás na matriz elétrica, porque a gente vê o gás como uma maneira de reduzir as emissões de CO2 por carvão, né? Então, é uma maneira tranquila de se caminhar, né? E buscando sempre a nossa transição energética ser reconhecida e, aos poucos, trabalhando a mudança também na companhia, né? Nos nossos funcionários, numa nova marca, e com isso, aos poucos, vocês vão ter oportunidade de ver o nome das nossas empresas aqui no Brasil vai mudar. Aqui a nossa plataforma de trabalho no Brasil já inclui algumas coisas que provavelmente não são conhecidas, né? Quer dizer, além da Tractebel Energia, que é a maior geradora privada do país, hoje com 7.000 megawatts, mas caminhando para 8, 9, a partir da entrada em operação total de geral e a transferência do projeto. Nós também temos outras empresas, como a INEO, que faz monitoramento e ajuda aqui a Prefeitura do Rio no centro de operações, né? Quer dizer, as câmeras que estão espalhadas aqui na cidade são câmeras instaladas por uma empresa nossa e que o software todo de monitoramento também é nosso. A EMAC, que é uma outra empresa de instalações e também de manutenção industrial, ar-condicionado, eficiência energética. E agora a Endi Solar, que também está chegando para entrar no mercado de solar distribuído. Em termos regulatórios, né, quer dizer, fica aqui um pouco essa mensagem de que a gente precisa fazer essa transição, mas fazer essa transição de uma maneira gradual, de forma a não eliminar, né, quer dizer, investimentos feitos no passado e não trazer efeitos danosos ao sistema, fazendo com que os sinais de preço sejam realmente não inibidores, mas sim, ao contrário, estimuladores, né, de que a gente possa pensar numa maneira mais eficiente de gerar energia, né, e, ao mesmo tempo, aprimorando, né, quer dizer, e permitindo ao consumidor de tomar suas decisões, né. Quer dizer, essas são algumas das questões que a gente vê com bastante cuidado.
né? Quer dizer, fazer com que essa transição seja transição gradual e seja anunciado com antecedência, né? A previsibilidade é uma coisa espetacular. Em termos de visão para o futuro, né? Quer dizer, para o país, a gente continua acreditando muito em termos de que a gente vai passar essa crise econômica, né? Quer dizer, vamos ajustar as contas que têm que ser ajustadas, quer dizer, vai ter um sofrimento, mas que isso vai servir também de aprimoramento para a sociedade e o Brasil vai caminhar bem, né? A gente imaginava que fazia grandes coisas aqui, trazendo energia de Rondônia, né, para o Sudeste, mas depois que eu assisti a apresentação do meu colega chinês, né, fica difícil né, estar querendo interconectar o mundo, né? Então, a gente... essa é a revolução plena, hein? Né? Então, nós vamos continuar trabalhando aqui no dia a dia para contribuir e aprimorar aí o sistema, né? Eu queria só passar um filmezinho de 1 minuto e meio que mostra um pouco o que nós, como ENDE, estamos pensando nessa mudança, por que a gente está se reinventando mais uma vez. Have you noticed how things change little by little? Contacts are now friends. Streets are now galleries. Strangers are now partners. Eccentrics are now the norm. Black is now almost green. Robots are now companions. Gravity is now a hobby. News is now hashtags. Digital is now physical. Anatomy is now technology. Nowhere is now somewhere. People are now energy. And GDF Suez is now NG, because our world is changing and so is our energy. Ok. Bom, Maurício, muito obrigado. Eu acho que a gente tem 20 preciosos minutos aqui com meus dois palestrantes, mas eu também queria aproveitar, fazendo algo não convencional, para deixar a Joísa um pouquinho nervosa, aproveitar essa oportunidade de estender um pouquinho o debate, a participação dos nossos colegas do painel anterior, para a gente fazer aquele caos controlado aqui, para ver como é que a gente consegue andar. E eu tenho, inclusive, já uma pergunta para o Ashley, tem uma para o Jorge também, e eu vou começar a tentar trazer um tema complexo, juntando o que foi dito aqui nesse painel. Basicamente, tem duas palavras que foram comentadas: integração, né, recursos, e não tem dúvida que a integração regional é algo muito importante. Tem pouco a ver com a questão dos modelos de utility em varejo, né, mas mais no atacado. E o Brasil está na posição privilegiada na América Latina em termos de interconexões internacionais. A Europa, ela vive baseada na expectativa de interconexão regional, porque a Europa ela tem países cuja segurança de suprimento pode vir a depender bastante de um país vizinho, que é algo que o Brasil ainda consegue viver bastante bem de forma isolada. E no plano, no meu amigo Kai, nós interconectamos o mundo inteiro, né, hopefully por linhas de HVDC, né, feitas lá na China, mas fizemos, né, a interconexão, e nós teremos desafios que são os desafios que hoje a Europa tem, que a Europa vem criando mercados de capacidade, que é você fazer um leilão, que você paga ao gerador por uma confiabilidade, como se fosse um leilão estilo Brasil, vamos dizer assim, mas o desafio é como é que você permite um gerador que está em outro país participar desse leilão, porque você tem que ter uma garantia que na hora que efetivamente você precisa da energia, esse gerador tem que estar online. E aí eu queria começar a colocar esse primeiro tema para discussão.
como é que a gente poderia pensar, talvez até utilizando as ideias do Thiago, né, no modelo que é a viabilização do sonho, do humilde sonho, na verdade, do Maurício, que só queria trazer energia de Rondônia, mas Rondônia está dentro do mesmo país, é mais fácil, mas o CAI quer trazer isso de um outro país, e a Europa tem hoje esse desafio ocorrendo de forma imediata, que é como você garante os cross-border trades nos capacity markets que estão sendo discutidos. Então, eu coloco esse primeiro tema, um tema bem regulatório, aqui para a nossa mesa. E aí a gente não precisa estender muito nas respostas, porque são problemas sem soluções, e nós temos outras discussões também. E a plateia, enquanto isso, por favor, que preparem suas perguntas aqui para a gente, por escritas, para que a gente possa dar o direito de vocês participarem também. Alguém quer pegar essa primeira? Tiago. Chegando o microfone e o papel para o senhor. Não, aqui está ótimo. Eu acho que essa é uma visão de futuro. Então, quando o Kai mostra na apresentação dele lá um horizonte de 2050, a gente vê que tem uma necessidade de evolução tecnológica ainda e de contratação de ambiente de negócio, mas, primeiramente, tem uma questão que vai precisar de uma harmonização regulatória e de ambiente de negócio. O Brasil tem uma situação muito curiosa, porque a gente tem uma conexão internacional relativamente forte com a Argentina e com o Uruguai, e não é efetivamente usada. São raríssimos os momentos em que ela foi utilizada com a motivação de lucro, de negócio. Ela foi utilizada basicamente numa forma de escambo, de ajuda internacional. Então, ora para um acordo operativo de viabilização de tensão, ora em alguns momentos em que a Argentina e o Uruguai necessitavam da energia brasileira, e não foi feito de forma alguma em bases econômicas, mercantis. A motivação foi outra. E, do ponto de vista regulatório, a remuneração da linha ela é por fluxo, ela é por pedágio, né? Então, exatamente para possibilitar uma precificação disso. Mas me parece que o maior problema é a forma como o mercado brasileiro hoje estabelece o preço. E é uma acho que no último slide do Maurício Baia, ele fala, né, dos dois visões de futuro, a gente precisa do modelo de preço. Eu acho que essa é a missão mais urgente do ponto de vista do que o Barata e eu mencionávamos mais cedo, da revisão do modelo. É o modelo de negócio, o modelo de formação de preço. O Brasil não tem um mercado spot, efetivamente não tem. Nós temos um mercado de imbalance, de liquidação de diferenças, com preço estabelecido semanalmente, que não percebe dentro dele a geração daquelas térmicas que a gente aqui chama de fora da ordem de mérito, eu acho até o nome equivocado, né? Porque elas estão no mérito, elas não estão no programa. E elas não entraram no programa porque o programa simplifica a realidade, né? Mas elas efetivamente precisam, sejam por razões elétricas ou energéticas. Então, enquanto a gente não conseguir ter um mercado global, é capaz a gente ter linhas como a brasileira, com a Argentina e com o Uruguai, sem efetivamente uso. Então, o primeiro desafio é de uma harmonização de um mercado global de energia. Como é que precifica? Porque, neste caso, existem várias soluções. O Brasil não é tão estranho assim. Tem outros países que usam modelos semelhantes. Então, a gente precisa ter essa paridade primeiro. Ótimo. Barata, quer fazer um comentário? Complementando um pouquinho a observação do Tiago, a resposta do Tiago, às vezes as necessidades levam à solução do problema, né? Já há algum tempo, nós vínhamos tentando criar realmente regimes de comercialização com a Argentina, porque temos uma interligação forte com a Argentina, 2.000 megawatts através de Garabi. Com o Uruguai, a interligação era pequena, 70 megawatts em Rivera, agora potencializada com a interligação em Melo. Nesse momento agora, a Argentina está precisando de energia e nós temos sobra no Brasil. Então, nós estamos dispostos e já fizemos contato com o governo argentino, né, no sentido de discutir não mais um fornecimento em bases emergenciais, mas em bases mercantis, chamados para uma conversa, né, e vamos discutir contrato firme. Temos condição, na nossa avaliação,
de sobras contratuais para 1 ano, 2 anos, então chamar o governo argentino e tentar vender para eles não mais sobra, mas contratos. É muito bom. Antes da Joísa fazer um comentário, só para complementar, Barata, é muito agradável escutar esse tipo de notícia, porque a América Central hoje, que opera um mercado elétrico regional em cima do mercado individual existente nos 6 países, ela fomenta esse tipo de ação, porque você coloca uma térmica de 500 megawatts num país como, por exemplo, El Salvador, a demanda de ponta de El Salvador são 160 megawatts. Então você sobe uma quantidade de capacidade incrível e esse tipo de comercialização você tem que ter as bases estruturais para você usar o melhor uso do recurso nos 6 países. Joísa. Eu vou aproveitar para fazer a última provocação pública para o Luiz Barroso, né? Porque depois ele vai estar numa outra condição, né? Então agora eu posso fazer... Ele vai virar vidraça, como diz aqui o Barata. Diz a lenda. Como você vai virar vidraça, então agora eu vou fazer umas considerações com relação à sua fala, né? Você falou da necessidade de antecipar o futuro, mostrou várias tendências e falou do desafio do planejamento, que é o planejamento da expansão e o planejamento da operação, e falou da necessidade de representar. O desafio que eu coloco para você é o seguinte, talvez romper um pouco essas barreiras, né? Porque quando a gente está falando de precificar, está falando de mercados, mesmo que a gente seja menos ambicioso que global, acho que a gente ainda tem um caminho talvez mais longo até do que 2050, né? Mas o desafio é, ao mesmo tempo, representar e trabalhar para melhor criar condições de precificar. E aí, nesse sentido, na história de romper barreiras, no seu desafio de representação das incertezas, você coloca um binômio risco-retorno. E eu fiquei com a impressão de que, quando você estava falando de risco, você estava falando de um risco técnico e um retorno financeiro. Mas, na verdade, até uma consideração aqui, talvez até também do Maurício, né? Esses riscos não são apenas riscos técnicos, né? O risco do investidor, ele, na verdade, é um conjunto de riscos que precisam ser tratados, não é? De modo conjunto, quer dizer, a necessidade de revisitar o modelo de negócio para que a gente consiga fazer uma transição energética, talvez no Brasil traga também este desafio de romper essas barreiras e dizer que essas decisões elas são muito interdependentes, né? A própria questão que o Barata traz do desafio da integração energética regional, veja bem, nós, como país, né, gostamos muito de aumentar o conjunto das nossas exportações, não é? Comércio, não é? Comércio já se mostrou, e a literatura é farta em mostrar que o comércio é um fator de desenvolvimento, ele é positivamente associado tanto para exportação como para importação. Importação nos dá acesso a tecnologias e tudo mais que permitem melhorar os processos produtivos. Então, nesse caso, você vê que talvez essa seja também uma oportunidade para que a gente possa entender que a integração ela é uma via de mão dupla e que talvez a energia não seja uma mercadoria tão diferente assim. Aliás, até agora que ela vai virar um serviço, né? Não, perfeito, Joísa. A sua fala está perfeita. Eu acho que aí fica o desafio para os que virão, para a gente tentar construir essas bases, né? Agora, eu vou voltar no tema precificação, mas eu não queria perder a oportunidade de escutar um pouquinho o Jorge Vasconcelos sobre essa questão do cross-border trade na Europa. Porque, principalmente, existem experiências que são interessantes. E a própria questão Portugal-Espanha, onde existem os protocolos, que tudo tem que ser respeitado, mas que, efetivamente, houve muitas circunstâncias de interrupção de fluxos, que isso ameaçou a segurança do suprimento em alguns casos, eu acho que também merece uma reflexão. Então, a Europa hoje passa por esse desenho. Eu queria escutar um pouquinho a sua opinião. Com todo o gosto. Embora seja uma questão bastante técnica, e não vos quero amassar com esses detalhes a esta hora, antes do almoço. Mas se há uma área onde, na Europa, nos últimos 20 anos, se fez um progresso bastante notável, foi exatamente nesta organização da integração. Integração física, da operação dos sistemas e integração dos mercados. Com a liberalização, muitos países começaram a criar mercados atacadistas nacionais, em estreita colaboração com o respectivo operador de sistema.
aquilo que aconteceu, na verdade, com a liberalização foi que se tentou minimizar o aumento da complexidade da gestão técnica. Ou seja, aumentou-se a complexidade do mercado, porque antes não havia mercado, havia monopólios, aumentou muito a complexidade do mercado, mas a complexidade técnica, se estivermos a ver outra vez num espaço bidimensional, não é? Temos a complexidade do mercado no eixo das ordenadas e a complexidade da operação do sistema no eixo das abscissas. Então houve um salto muito grande nas ordenadas porque a complexidade do mercado aumentou e os mercados foram se tornando cada vez mais sofisticados. Mas a complexidade técnica aumentou relativamente pouco. E depois começamos a integrar estes mercados. Por um lado, a plataforma técnica, a integração técnica faz-se através de códigos de rede que são europeus. Temos cerca de 10 códigos, 11 códigos de rede que tratam dos vários aspectos, tanto em operação normal como em operação de emergência, questão de reserva, está tudo tratado. São centenas e centenas de páginas de códigos de rede que harmonizaram essas regras técnicas. E, em paralelo, assistimos aqui a um processo que o Luís já referiu, que foi o do acoplamento automático dos mercados. Ou seja, como os operadores de mercado e os operadores de sistema também são pessoas muito orgulhosas de suas organizações respectivas e não querem abdicar dos seus pergaminhos para uma organização única europeia, então cada um mantém o seu nome, a sua marca, a sua identidade, mas depois há um algoritmo que faz o chamado acoplamento dos mercados nacionais, o market coupling. Ou seja, hoje em dia você tem a situação de uma central, de um produtor da Engie, por exemplo, em Portugal, que faz uma oferta no mercado português, mas estas ofertas vão ser combinadas com todos os mercados de Portugal até à Finlândia. Okay? E depois a alocação da capacidade de interligação, de interconexão entre os vários sistemas, todos, quase todos na Europa, é feita automaticamente. Portanto, não há uma intervenção bilateral, há uma otimização global. E a forma como essa otimização ao nível dos mercados depois interage com os operadores de sistema para garantir que aquelas transações correspondem à efetiva existência de capacidade de transmissão, tudo isso é feito de uma forma centralizada / descentralizada, porque os algoritmos são centralizados, mas o processo de decisão é descentralizado. Então, deste ponto de vista, eu posso dizer que a experiência europeia foi demorada, foram 20 anos de maturação, mas atingiu um estado bastante desenvolvido e bastante satisfatório. Agora, a questão é saber se não o atingiu no próprio momento em que a lógica económica destes grandes mercados não está a ser posta em causa. Porque aquilo que nós vemos hoje na Europa, mas também em África, é um aumento da descentralização. E cada vez mais vemos cidades, por exemplo, e regiões a apostar numa gestão local dos recursos energéticos, e isto é um pouco a antítese dos mercados de energia, dos grandes mercados de energia. Ou seja, hoje a grande tendência em muitos países europeus é para que a questão da mobilidade elétrica, do aquecimento e do arrefecimento, do waste to energy, da produção de eletricidade, da gestão da demanda, seja feita a nível local. E já temos experiências piloto de, por exemplo, despachar redes de média tensão, com formas de gestão dos recursos ao nível da média tensão. E então já temos uma arquitetura diferente que é, enquanto que antes tínhamos a interligação de redes nacionais e de mercados nacionais numa estrutura supranacional, agora começamos a ver a interligação de redes e de mercados, chamemos-lhe assim, locais, através de uma rede de transmissão
nacional. Então, de alguma forma, a replicação daquele mecanismo, daquele processo de integração a que assistimos, mas agora não é para cima, é para baixo. Muito obrigado, Jorge. Juíza, a gente pode passar 7 minutinhos? Mas todo mundo aguenta? Ninguém está com fome? Eu não quero perder a chance de... Tem dois temas aqui bem interessantes. Quer dizer, eu recebi uma pergunta que eu achei interessante para o senhor Kai, que basicamente a pergunta é qual é a atuação das universidades chinesas no desenvolvimento das energias renováveis na China. Qual é a combinação, basicamente, indústria, academia? I think the rules of the university in China, they have we have for renewable energies. I think we will establish a different subsector or project. Then we will invite, or we put an auctions to invite those universities in China and to participate as in the project teams. And also as, for example, State Grid, we construct some pilot project. For example, a pilot project was demonstrated on slides. It's about the solar, wind farms, and storages technologies. So I think we will invite those the professors from from various of the university in China to carry out those the different types of the solar energy technologies, and also different type of the wind turbines. Then the different energy storage technologies will be demonstrated on this project. And then they will carry out those studies, how the profiles of those different types of energy, and how it will influence or affect the operations of the national grid. So this is some kind that I think is like a teams we will invite and they will participate in. And every year I think the state grid we spend annually budget about 3 billion RMBs in RD programs. Ok. In these areas. Muito obrigado. Yeah, thanks. Bom, 3 bilhões de dólares por ano em projetos de P&D, né? Bom, eu recebi uma companhia, né? Eu recebi aqui também uma pergunta do Moacir, da Petrobras, mas o Moacir ele começou a pergunta dizendo assim, por que não iniciar um novo... Eu vou transformar essa pergunta num discurso, né? Que eu entendo que o Moacir defende que devemos iniciar um novo olhar pelo uso final da energia e fazer um planejamento a partir de um diagnóstico de como consumimos, produzimos, como transportamos e suas logísticas. E quais energéticos queremos produzir e importar, e onde queremos estar no futuro, com objetivos, estratégias, políticas, regulação, instrumentos, financiamento e créditos. Eu voto no Moacir para a presidência da EPE, tá? Perfeito, acho perfeito acho que você colocou bem aqui, Moacir, num parágrafo, tudo que a gente efetivamente precisa buscar como país independente de instituição. Sim. Perfeito. Perfeito, perfeito. Mas, enfim, agora eu queria então aproveitar para a gente fechar o tema aqui desse painel com um tópico que foi a unanimidade colocado pelo Maurício, pelo Thiago, pelo Ashley, pelo Jorge, pela Juíza, pelo Barata e até por mim, que é o tal do preço, né? Quer dizer, aquela coisa que os economistas, na verdade, tanto falam, né? Que os mercantilistas tanto adoram, quando ele sobe você ganha dinheiro, tanto detestam, quando ele sobe você perde dinheiro, né? E tudo mais. E aí eu acho que na questão do preço, qual é a reflexão que eu queria trazer para vocês? E nesse ponto eu queria até ter um comentário do Ashley, um pouquinho, Ashley. Hoje no Brasil a gente vive a dicotomia entre a formação de preços por um mercado, né, bidding systems, ou cost-based dispatch, né? Então o México, por exemplo, que teve o seu mercado desenhado pelo William Hogan, optou por um cost-based dispatch, né? O Vietnã, que teve um mercado desenhado por alguns consultores, optou por bid-based dispatch, né? E o que, na minha opinião, interessa é que o preço tem que estar correto, né? Venha ele de onde vem. E nos Estados Unidos, o que vem aparecendo como uma nova onda do pricing
é você dar cada vez mais granularidade ao preço, de você sair dos allocational marginal prices para distribution based locational marginal price. Né? A nova onda dos Estados Unidos é você dar sinais de preços nas subestações das barras de distribuição, para que o consumidor tenha a informação mais precisa possível. E claro que isso é um compromisso, né, entre simplicidade, complexidade e sinal econômico para o consumidor final. Então eu queria escutar um pouquinho, acho que começando do Ashley, a sua visão sobre esse tema. Conseguiu pegar 30% da... Well, actually, you heard a little of my view that when you do separate pricing for particular resources to prefer certain technologies, you end up distorting the market. You misallocate capital. You make a series of bad decisions. What's happening on the issue about the distribution and using locational marginal cost pricing now in the U.S. is the model for all the ISO, all the system operators. You know, we don't have a national one; we have regional ones. But there are parts of the United States that haven't changed in 100 years, so they still have a model from another era. That's the South and some of the Northwest. But now there is discussion, and I think that's what you're referring to, in both New York and California, to replicate what happens on the transmission grid on the distribution system. And there's some debate about just, A, is it worth the effort? Because you literally go down to nanoseconds and nanotechnology, and for techies, this is wonderful stuff. And they could do a lot of things with that. But the problem, but the more you want to send precise price signals to the customers, and the more you put more emphasis on demand response, on energy efficiency, or on distributed resources, the logic of doing that is sort of inexorable, and it is the logic of the transmission system. But what happens, and this is where the politics enters into it, or that's part of why I was talking about net metering before. Net metering is a completely political decision. It has nothing to do with the economics of anything. And the problem is, once you start deciding, and I'm using that as an example, but every technology vendor thinks that his technology is sent by God and ought to be paid a premium as a result of that. And resisting that and coming up with a coherent pricing scheme is important. I mean, George said something that was interesting that relates to this. George was saying, well, you need to regulate looking to the future and not regulate based on the past. That's true. The problem is, how do you do that? If you do it by choosing technology, there's a substantial likelihood, an overwhelming likelihood, you'll be wrong. And because we always are. Things happen that we never anticipate, and then we regret what we did. And especially if you're locked into long-term contractual commitments, as you are in Brazil, you pay a huge price for that in the long run. So the issue partly is, how do you build a lot more flexibility into it? How do you have coherent price signals? So if you have new disruptive technology, it actually is helps to optimize the system, not to screw up all the price signals and the economics. And that's the real challenge. So the logic is, yeah, you make the distribution system look a lot like the transmission system. But to do that, you have to have deployment of smart meters. You have the deployment of all kinds of technology on the distribution system. A lot of fax technology, various kinds of measurements and things that require a lot of investment. And so you get a lot of pushback from people on that front. So you've got sort of the politics, the technology, and the people that the debates over exactly how you price it. But what's important, I think, is to develop a coherent regime that does have some consistent principles of pricing that are sufficiently flexible that they allow for new technology to come in and contribute to overall optimizing of the system. And that's what the challenge is. So the more precise your pricing can be down to the distribution, the better it is. The question you have to face is it worth it? And in Brazil, you're starting in a difficult spot. You don't have wide dispersal of smart meters. That's unfortunate because it costs money, but on the other hand, you'd have a lot more flexibility if you had it. And if you think about expanding the market across the world, as my Chinese friend was indicating, then you need to think about trying to harmonize in larger and larger regions. And that's not easy, to put it mildly. But even within national markets, I think that is the debate that's going on in the U.S. right now, is how localized, how far down do we go in sending precise price signals? It remains to be seen exactly what New York, and California, in fact, as California always does things that move in opposite directions at the same time.
having announced they were going to do all this reformation of they then said, but we'll keep net metering. And, you know, it's, how do you, can you make coherence out of that? No, but that's politics and electricity. Ashley, eu concordo com o comentário. Eu acho que para o nosso painel e para o caso brasileiro, eu acho que a gente poderia talvez traduzir isso numa frase muito boa que eu escutei no seminário, que a gente não pode falar em maior granularidade de preços, maiores sinais de preços, quer dizer, a gente não pode ter um smart grid, um smart system, se a gente tem stupid prices. Quer dizer, a gente não faz sentido nenhum. A gente tem que efetivamente deixar isso coerente, porque senão o sinal se perde como um todo. Bom, eu acho que a gente está já no limite da hora e eu queria, bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu queria agradecer, acho que ao Thiago, ao Ashley, ao Jorge, ao Barata, ao Maurício e ao Kai, mas especialmente eu queria agradecer à Juíza, porque a Juíza trabalhou nesse seminário de uma forma fantástica, dedicou muito, literalmente, sangue, suor, não sei se lágrimas, né? Mas trabalhou muito e tentou conciliar as agendas das pessoas mais difíceis no setor. Ela foi muito feliz de conseguir unir o plantel que ela uniu aqui. E eu acho que a gente conseguiu ter uma discussão de altíssimo nível. Então, o meu agradecimento pessoal vai para a Juíza por ter conseguido viabilizar. Muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos também ao senhor moderador pela condução deste painel. Muito obrigada. Senhora Juíza, gostaria de passar um recado. Enquanto passo o microfone para ela, gostaria de informar que foi encontrado esse amarradinho de cartões ao proprietário, ele se encontra na recepção. Só, na verdade, o mérito não é todo meu, né? Na verdade, nós planejamos isso, de certo modo, conjuntamente. Né? Eu não planejo nada, eu vendo consultoria. Podemos combinar o retorno para as 14 horas, de forma a mantermos nossa programação? Tenham todos um bom almoço, o almoço é livre e até às 14 horas.